Olá, aluno, aluna, tudo bem com você? A gente está no nosso terceiro encontro da disciplina de Homem, Cultura e Sociedade. Eu sou o Elias Barreiros. Vamos ao quadro para a gente dar início à nossa aula de hoje. Então tá aí, o nome da aula de hoje é a Consolidação da Sociedade Global. Aqui vocês têm o conteúdo da disciplina, o resumo. É interessante vocês terem isso em mãos, mas aí vocês também têm isso lá no livro de vocês. Então é só acessar o livro que essas informações estão lá. Para o que nos interessa a princípio, a gente já começa daqui. Saiba como a globalização atinge a nossa realidade cultural, tecnológica, econômica, política e socialmente. Então hoje a gente vai pensar a globalização como um processo histórico, com um desenvolvimento contínuo. A gente vai ver que não se trata apenas de questões econômicas, são fundamentalmente questões econômicas que dão o pontapé inicial, que incentivam esse processo, mas que ele envolve uma série muito grande de elementos, como questões políticas, sociais, culturais. A gente vai discutir isso, portanto, em toda a nossa aula. Entenda as implicações ambientais da globalização e o seu processo disforme, heterogêneo, inacabado. Quer dizer, a globalização ela vai impactar todas as sociedades ambientalmente, né? Isso acontece, a gente vai ver, por conta do aumento da produção. Na medida que você tem aumento de produção, você precisa de aumentar também matéria-prima, você precisa também de aumentar a produção de resíduos, isso vai ter um impacto ambiental sério. Compreenda de que maneira a sociedade brasileira responde frente à mundialização. Então a gente tem um processo que ele é tanto cultural, quanto político, quanto econômico. É claro que economicamente a gente tem uma ênfase econômica nesse processo, afinal de contas ele é determinante na medida que são as necessidades de trocas comerciais que vão impulsionar a globalização desde o seu início. A gente vai ver que a gente pode pensar a globalização historicamente. Da maneira como ela é hoje, ela vai ser datada mais dos anos 1990 para cá. Mas se a gente pensar a globalização como um processo de trocas entre nações, entre culturas, entre sociedades diferentes, a gente vai ver que a gente pode pensá-la dentro de um longo percurso de tempo. Vamos ao nosso vídeo de abertura e a gente volta na sequência para darmos início à nossa aula. Oi, você usa alguma rede social? Atualmente, quase 2 bilhões de pessoas no planeta usam. A maioria dessas redes está sediada nos Estados Unidos e foi fundada por americanos, mas também por brasileiros, chineses, suecos, filipinos, ucranianos, enfim, pessoas das mais diversas nacionalidades. Para acessar redes sociais, você usa o quê? Um PC, um notebook ou um smartphone? Esses eletrônicos têm peças fabricadas por países em desenvolvimento, especialmente a China, com matéria-prima de muitos outros lugares. Cada vez mais o mundo fica menor e mais conectado. Isso afeta áreas como nossa vida em sociedade, a economia e a política, por exemplo. Um dos principais motivos foi o baixo preço que os meios de transporte e de comunicação alcançaram no final do século passado. Isso se chama globalização. Bem legal, né? Um mundo mais próximo, com mais trocas, onde as pessoas se respeitam mais. Mas não é bem assim, né? A globalização é muito boa para você que, por exemplo, tem muita grana e sabe acompanhar as flutuações do mercado e aplicar na bolsa de valores. Na base, se você é um operário na China ou um minerador na África Ocidental, por exemplo, ela pode não ser tão boa assim. Isso porque a globalização atinge o mundo de forma diferente, dependendo da região e do quesito que você observa. Por exemplo, o Brasil do começo dos anos 1990. Com a venda das empresas que eram do governo e a instalação de multinacionais, uma contradição foi surgindo. A produção e a venda de aparelhos tecnológicos aumentaram, mas a concentração de renda também aumentou, acentuando as desigualdades sociais. A qualidade das condições e a oferta de trabalho diminuíram, e nesse aspecto do emprego, nada é como na China.
Na China, as condições são as piores. Longas horas sem pausa e, quando há pausa, ela é rápida. Salários baixos, péssimas condições sanitárias, falta de segurança. O índice de suicídios desses trabalhadores é altíssimo. E a China continua fazendo as camisetas, os tênis e os smartphones que o mundo todo compra e que continua a comprar. E não é só lá na China, não. Basta lembrar que, vez ou outra, ainda acham operárias e operários bolivianos trabalhando na cidade de São Paulo clandestinamente, em condições bem parecidas com as chinesas. E esse é um aspecto. Tem também o ambiental, a devastação, o esgotamento de recursos naturais e a poluição do planeta causadas com o objetivo de crescer economicamente, sem se preocupar com possíveis impactos ambientais imediatos e futuros. Tem também o aspecto cultural, com o aumento da circulação de itens culturais de países tidos como dominantes, como séries, filmes, músicas e comportamentos, as expressões culturais nativas de todos os outros lugares são postas em segundo plano e precisam lutar para sobreviver. E a globalização nos afeta de várias outras formas, como americanos, como suecos, como chineses, como brasileiros, ocidentais e subdesenvolvidos. Nesta unidade 3, de Homem, Cultura e Sociedade, você vai acompanhar então o processo de consolidação da globalização e seus impactos, não só na vida cotidiana, mas também no mercado de trabalho. Acompanha comigo. Eu trabalhei aqui no Brasil, mas também trabalhei na Argentina. Fui trabalhar nos Estados Unidos, em Dearborn, na Casa Matriz, e trabalhei no Canadá, em Oakville, numa cidade bem perto de Toronto. Cada cultura tem uma particularidade, cada mudança tem coisas boas e tem coisas que não são tão boas, mas que com o tempo você consegue balancear sempre com uma atitude positiva. Well, I think with dealing with any culture or even within your own culture, right, it's just being respectful and trying to be understanding of each individual, because not everybody's the same and people do approach things differently. Respecting and learning that before you kind of move forward with your decisions is very important. A globalização também está presente dentro das empresas. Nesta, por exemplo, nós temos funcionárias de vários países. Uma brasileira, uma venezuelana e uma americana, trabalhando juntas, independente das diferenças de linguagem, cultura e visões de mundo. A gente tem uma área que ela é responsável por assessorar todos os estrangeiros que vêm para cá. Isso te faz estar mais próximo e entender um pouco as dificuldades e diferenças que existem entre culturas. As trocas culturais, né, são um ponto que é positivo, né? Você pode se deparar com profissionais de outras áreas, né, e de outros países. Hoje você recebe influência de todos os lados. Você pode ter uma matriz muitas vezes mais forte, que no nosso caso, né, fica nos Estados Unidos, que é uma empresa americana, mas tem determinados projetos que é liderado pela Europa, muitas vezes a Ásia está na frente, a China. Então, assim, não existe mais, né? Você tem que ser globalizado como um todo, como um profissional. E tem um termo, né, da antropologia que ele é muito importante, né, que é a alteridade, assim. Que é essa possibilidade de você se colocar no lugar do outro, né? De tentar fazer esse deslocamento. Essa necessidade de você entender que o outro tem toda uma história que é diferente da sua. E quando a gente fala, né, de outras nacionalidades, isso intensifica. Todo tem um esforço e todo tem um sacrifício. Pagamos um preço por todas essas mudanças. Mas agora, olhando para trás, eu fico muito feliz de ter tido essa coragem de haver podido aceitar essas propostas de trabalho, ter crescido e ter conseguido tudo o que eu já tenho conseguido enquanto a minha carreira e a minha pessoa especificamente. And so for me, being exposed to a new culture every day is a new learning experience. I never go home without learning something new or trying something new, which I think is very exciting. But the generations coming forward, it's just very, very global, and everything's so connected with digital media that I think the globalization is just going to continue to grow, and we're going to find ourselves as one versus a lot of individuals. Ao longo desta unidade, você vai estudar a globalização como algo em movimento, em transformação, não como algo estático. Vai acompanhar os fatos históricos que levaram à globalização e seus efeitos hoje em dia, principalmente econômicos e sociais.
Além disso, vai descobrir seus aspectos políticos, culturais e éticos. Você vai estudar o conceito de mundialização e o choque entre multiculturalismo e homogeneidade cultural. Vai ver a relação entre globalização, maior acesso à informação e maior conexão entre acontecimentos, pessoas e lugares na Terra. Por fim, você vai ver os impactos ambientais da globalização e conhecer ações localizadas e voluntárias que podem intervir nas mudanças pelas quais o planeta passa. Na SGA desta unidade, você vai acompanhar 4 casos diferentes que exemplificam a influência da globalização no mundo atual. Vai analisar casos como o de imigrantes haitianos que vêm ao Brasil em busca de empregos, o impacto cultural da telenovela brasileira e o escândalo relativo à emissão de poluentes de carros de uma montadora estrangeira. Animado para começar? Pois então não se esqueça das suas ferramentas. Acesse o seu livro didático, as web aulas e consulte o material complementar disponível no seu ambiente virtual. Além disso, não se esqueça das pré- e pós-aulas de cada sessão, ok? Bons estudos e até mais! Aí, estamos de volta. Vamos então ver alguns conceitos importantes para a aula de hoje. Vocês têm aí uma série de pré-requisitos, né? Então é importante que essas definições elas já estejam mais ou menos claras para vocês, que vocês já tenham passado pela leitura do livro. Globalização é esse processo de integração econômica que abrange as esferas comerciais, culturais e sociais com predomínio em interesses financeiros, podendo gerar exclusão social e, em geral, acontecendo essa exclusão. Comércio internacional, relações de compra e venda de produtos, alimentos, máquinas, serviços entre os países, multiculturalismo, mistura e coexistência de várias culturas e sociedades em um mesmo espaço territorial, integrando informações das diversas sociedades e partes do mundo, veremos isso com mais detalhe depois. Padronização, homogeneidade cultural, padronização e uniformização dos modos de vida, costumes, hábitos dos mais diversos povos. Será que a gente tem essa homogeneidade? Vamos discutir isso também na aula de hoje. Então, a gente tem uma situação aí que é geradora de aprendizagem, né? Qual seja essa situação? Como a globalização atinge, molda e compõe nossa realidade econômica, nossa cultura, nosso aparato tecnológico, os fluxos de informações, de mercadorias, de capitais e de pessoas? Qual que é a importância da globalização para tudo isso? Quais as explicações ambientais da globalização? Veremos isso com detalhe também através das situações geradoras, das situações problemas que teremos ao longo da aula. De que forma a sociedade brasileira responde e se altera frente à mundialização? Quais são os impactos que a gente tem no Brasil frente a esse processo todo? Vocês estão vendo que é um quadro amplo de elementos para a gente discutir aqui. São discussões que elas nem sempre são consensuais. Então, existem autores, um dos temas, por exemplo, homogeneidade cultural. O que é essa homogeneidade cultural? Todos estamos ficando parecidos no mundo inteiro. Tem autores que vão ressaltar esse processo de homogeneização, que de fato isso está acontecendo. Outros autores vão dizer não é bem assim. Ao mesmo tempo que a gente tem um processo de homogeneização, a gente também tem um processo de resistência de uma série de culturas. A gente vê no mundo inteiro crescendo, especialmente nos países da Europa, crescer o nacionalismo. Você, em vários lugares do mundo, tem uma resistência ao que vem de fora, numa ênfase ao que é tradicional, numa ênfase àquilo que é particular da cultura. Então, a gente vai falar aqui nessas relações entre uma esfera global e uma esfera local, né? O global e o local em relação um com o outro. A gente vai ver também que determinados países são mais suscetíveis. É mais fácil que as culturas ocidentais, as culturas mais poderosas, se imponham frente a determinadas sociedades mais fragilizadas dentro desse processo todo. Então, são temas que a gente vai discutir ao longo da aula de hoje, vai ser bastante interessante e a gente pode dar continuidade à nossa aula. Vamos conhecer a nossa primeira situação-problema daqui a pouquinho. E aí? Tudo pronto para começar a resolução das situações-problema? Quero lembrar que é importante você ter feito a pré-aula, porque agora vamos aplicar na prática as teorias que você viu. Vamos resolver cada uma das situações-problema em 3 passos. Primeiro, com a ajuda do professor, vamos interpretar os dados da situação-problema. Em seguida, vamos problematizá-la e levantar hipóteses. E no final, vamos aplicar os conceitos e teorias que foram resgatados pelo professor para solucionar a SP.
Combinado? Então vamos a esse primeiro desafio. Vamos lá, então? Vamos conhecer a nossa primeira situação-problema. Deixa eu passar aqui para vocês. Aqui. Aspecto globalizante da situação-problema. A ideia de exclusão social. A gente vai se deparar aqui com um quadro que, para o brasileiro, tem sido diferente. A gente, nos últimos anos, nas últimas décadas, tem feito um processo de sair do Brasil para ir trabalhar em algum país do exterior. A gente tem recebido recentemente, é claro que o processo de migração para o Brasil ele é histórico, ele é muito longo, mas a gente tem recebido recentemente vários vizinhos para trabalhar aqui no Brasil. Nossa economia cresceu, a gente gerou muito emprego e muita gente veio para cá atrás de melhores condições de vida. É o caso da nossa situação-problema. Vamos ler aqui. Fugindo das péssimas condições de vida no Haiti, após o terremoto de 2010, Rodney e Antal vêm para o Brasil. Mas aqui se deparam com outros problemas, situação migratória irregular, falta de moradia e precárias condições de vida, entre outros. Como os haitianos conseguirão obter dignidade e trabalho em nosso país? Então a gente tem essa situação que ela tem sido bastante comum. A gente teve nos últimos anos, como eu vinha dizendo, um processo migratório. Recebemos bolivianos, recebemos haitianos e outros, peruanos e outros, principalmente vizinhos, além de alguns grupos de africanos que também vieram para cá. A gente tem recebido essas pessoas, mas temos tido alguma dificuldade em receber essas pessoas. Sejam elas dificuldades estruturais, não temos condições físicas, não nos preparamos para receber essas pessoas com alojamentos, encaminhando essas pessoas para postos de trabalho e assim por diante, mas também, e talvez esse seja um processo dos mais intensos, temos sentido um processo de estranhamento desses outros que vêm para cá, de estranhamento desses haitianos, africanos, bolivianos, agindo de forma bastante discriminatória e preconceituosa. Foram vários casos ao longo desses últimos anos, matérias de jornais, reportagens denunciando diversos processos pelos quais essas pessoas têm passado, né? Então, violência, trabalho análogo de escravidão, né? Pessoas mandando esses imigrantes embora, né? Aquilo que se caracteriza pelo que chamamos de xenofobia. A gente vai ver um pouco mais sobre isso, podemos avançar na nossa aula. O processo migratório global, ele não se finaliza, ele é inconcluso e inacabado. Por que isso? Sempre vai haver, em algum lugar, um país que passa por uma situação muito complexa, muito problemática, e as pessoas são forçadas a saírem de seu país. São forçadas por problemas econômicos, são forçadas por guerras. A gente está vendo na Europa agora uma quantidade enorme de imigrantes, especialmente sírios, fugindo da guerra civil na Síria. Então você tem situações de calamidade pública, situações de desastres ambientais, no caso dos haitianos, e que tem que vir para o Brasil e para outros lugares. Por isso que ele é sempre inconcluso e inacabado, sempre você vai ter essa movimentação, às vezes mais intensa em uma determinada região, às vezes em outra. Riqueza e pobreza não são eternas, né? No século XVII, o Haiti era a pérola do Caribe, a colônia francesa mais rica. Aí passou por uma série de questões, ditaduras militares, exploração de mão de obra excessiva e assim por diante, além dos desastres ambientais. Sua pobreza resultou de muitas convergentes, inclusive ambientais. A existência de países ricos não pressupõe a pobreza de outros países. Aqui a gente tem que refletir bastante sobre essa ideia, sobre essa afirmação. Será que não? Né? Quais são os dados que a gente tem para fazer uma afirmação como essa? Né? Será que as trocas comerciais tão desiguais, elas não acabam empobrecendo alguns países? A gente vai falar um pouco sobre essas trocas comerciais também na aula de hoje. Os impérios econômicos resultam de diversos fatores históricos, sejam eles naturais, pouco provável, ou planejados. É importantíssimo a gente ter em mente essa história dos países centrais da Europa,
dos países da América do Norte, alguns outros países, como que esses países conseguem se desenvolver, conseguem ficar tão ricos. É interessante a gente pensar nisso, porque a gente acaba indo para dois caminhos, né? 2, 3 caminhos. Uma é pensar, esses países, as pessoas são melhores, as pessoas são mais eficientes, as pessoas são mais capazes, né? Outra é pensar, esses países conseguiram se impor de alguma forma, belicamente ou economicamente, em relação a outros países, explorando esses outros países e enriquecendo. Vamos pensar que os países europeus mais ricos são os países que colonizaram o mundo inteiro. São os países que exploraram durante séculos mão de obra escrava. Não do seu próprio continente, mas do continente africano. São países que exploraram territórios, extraindo as matérias-primas de territórios, não os seus, os territórios de outros países. Então, tem muitas condições aí que a gente tem que colocar na balança quando a gente pensa nesse desnível, nesses países que são muito fortes economicamente e em países que são fragilizados economicamente. Vamos continuar. O mundo nunca foi tão rico, nunca se produziu tanto em tão pouco tempo, com tanta tecnologia, mas ao mesmo tempo nunca foi tão pobre. Por quê? Será que a gente não chega àquela conclusão? Será que a miséria ela não pressupõe a fortuna? Será que para ver pessoas muito ricas não precisa ver pessoas muito pobres que sejam exploradas? Estou colocando essas questões para a gente pensar. Temos a maior disparidade histórica entre o mundo evoluído, eu não gosto do termo evoluído, na antropologia a gente costuma criticar bastante isso, porque pressupõe a ideia de que é melhor do que o outro, né? Evoluído e menos evoluído, eu não gosto desse termo, é melhor usar o termo desenvolvido. E um mundo excluído. Desenvolvido no sentido econômico também, não no sentido moral, de valores e assim por diante. As benesses da ciência não chegam para todos, de fato. Há uma concentração nos países ricos que produzem ciência, porque obviamente tem mais condições econômicas para isso. Conhecimentos, pesquisas, invenções e informações se tornaram mercadorias. Por isso que a gente tem esse quadro. Vou passar aqui para o próximo. A dignidade humana conflita com o acúmulo de capital. Quer dizer, se você acumula capital em uma determinada região, é porque está faltando capital em outra região, senão a conta não fecha. Mesma coisa em relação ao consumo de alimentos. Se todo mundo consumisse como se consome na Europa, nos Estados Unidos, e todos os países do mundo, em todos os continentes, consumissem igual, a gente não teria produção suficiente para todos. Antagonismos. Chegamos à Lua, mas não visitamos o vizinho, ansiamos pela paz e nos preparamos para a guerra. A população cresce geometricamente e a produção aritmeticamente. Então, além dessa questão matemática, né, nos últimos tempos a população cresceu mais do que a produção necessária para suportar isso, a gente tem a questão da distribuição da renda e a distribuição do conhecimento. Quando a gente fala de globalização, por exemplo, a gente tem relações comerciais que se estendem pelo mundo inteiro, os países trocam mercadorias, trocam produtos, mas a gente também tem, nesse processo, uma globalização que alguns autores vão chamar de desigual. Quer dizer, eu só emito informações, eu emito produtos, eu emito conhecimentos, mas eu não recebo esses conhecimentos, esses produtos, essas informações. Ou seja, eu me relaciono com um país africano, vamos pegar um exemplo. Eu me relaciono com Moçambique. Mas eu quero vender as minhas novelas, eu quero vender a minha música, a gente está falando de indústria cultural, eu quero vender os meus produtos, mas eu não quero receber a produção cultural daqueles países, eu não quero receber aquela música. Eu não quero receber aqueles hábitos, aqueles costumes. Eu prefiro receber os costumes e os hábitos que vêm de fora da Europa e dos Estados Unidos do que dos africanos, ou mesmo, se a gente quiser pensar, dos nossos vizinhos, que a gente até se distancia, né? A gente fala os sul-americanos, como se a gente também não fosse sul-americanos. Quer dizer, nossos olhos estão muito mais voltados para a Europa, para os Estados Unidos, do que para os nossos próprios vizinhos. Então, quando a gente realiza essas trocas, as potências, e nós somos uma potência continental por causa do nosso tamanho, por causa da nossa força econômica, quando nós nos relacionamos com aqueles que são menos desenvolvidos no sentido econômico, no sentido estrutural, nós tendemos a nos impor, né? Nós tendemos a nos
colocar como os que devem dar as cartas do jogo. Né? Vamos dar continuidade da nossa reflexão. A sociedade globalizada é excludente, porém instituições buscam oferecer amparo. Frente a esse quadro, então, várias ONGs ou organizações internacionais vão tentar minimizar esses efeitos. Por exemplo, tentando ajudar ali os haitianos. Bom, como que a gente vai fazer isso? Como que a gente vai conseguir levar esses haitianos para um lugar onde eles possam ter uma vida digna e que estrutura que a gente pode oferecer para eles? O ser humano, ele é solidário. Às vezes, há algumas matrizes culturais, alguns elementos culturais vão nos tornando competitivos e individualistas. Mas, por outro lado, também vemos exemplos dos mais diversos de relações mais próximas, de maior solidariedade, de maior troca. No mundo globalizado, as pessoas não se limitam mais às fronteiras de seus países. É preciso preparar-se bem profissionalmente. Bons executivos são requisitados em todo o planeta. O trabalho não está mais tão localizado assim. As oportunidades de trabalho, que seja um trabalho que exija que você viaje, ou que você precise se deslocar, a gente tem a presença de muitas multinacionais e transnacionais na maior parte dos países. Então, pode acontecer que dentro de uma organização o indivíduo ele acabe recebendo convites para ir para outros lugares. E aí é interessante ter essa visão mais ampla, essa visão mais global, para você saber que nesses outros lugares existem outras relações culturais e aí você precisa se preparar minimamente para isso. A melhor preparação para isso é ter uma atitude que seja uma atitude multicultural. Em que sentido? Uma atitude que sempre coloque como pressuposto, como princípio, de que o outro, aquele que é diferente de mim, ele tem tanta racionalidade, tanta lógica, o que ele pensa, o que ele faz é tão bem feito e tão importante quanto o que eu faço. Porque há uma tendência, a gente viu em outras aulas essas discussões sobre exclusão, sobre diferenças culturais e sociais, mas é interessante a gente ressaltar isso. Há uma tendência do ser humano, vivendo em sociedade, de desqualificar os outros. Quando eu estou dizendo o outro, eu estou me referindo àquele que é diferente de mim. Então, uma atitude que desqualifica o outro torna mais difícil a convivência com o outro. Porque você sempre vai ter um lugar de superioridade, vai sempre falar de um lugar de superioridade. Ou de inferiorização. A gente não é tão bom quanto eles. Nosso país não é tão bom quanto o país X. Nossa sociedade não é tão boa quanto a sociedade Y e assim por diante. Então, são todos esses elementos que interessam para a gente aqui. Vamos voltar lá à situação dos haitianos. Como que a gente vai receber essas pessoas? Com qual tipo de atitude a gente vai receber essas pessoas? É preciso uma estrutura física. Então, você precisa de alojamentos apropriados. As pessoas vêm sem absolutamente nada. Muitos vêm com a roupa do corpo, sem documento, sem nada. Então, você precisa ter um preparo burocrático para receber essas pessoas, para agilizar documentos. Às vezes, a pessoa fica 6 meses, 1 ano, não consegue um visto de trabalho. E aí, até tem uma oportunidade de um emprego formal, mas não consegue ter esse emprego formal porque tem uma dificuldade de documento. Então, a burocracia do Estado, ela precisa estar preparada para isso. Os governos estaduais, no caso do Brasil, da maneira como ele é distribuído, precisam estar preparados para receber, eventualmente, esses indivíduos. E a sociedade precisa estar preparada para receber indivíduos com uma cultura diferente. E no caso dos haitianos, que em geral são negros, há um problema ainda mais sério no nosso país, que é o racismo. Então, além de ser um outro com uma cultura diferente, ele é tratado de maneira discriminatória e preconceituosa no nosso país, porque é assim que a sociedade brasileira costuma tratar os negros ao longo da nossa história. Então, a gente não é incomum, tem sido frequente essas denúncias de africanos que vêm para cá, de haitianos que vêm para cá e sofrem fortemente um preconceito racial. Então, são muitas as esferas da vida que a gente precisa lidar, que a gente precisa preparar para receber as pessoas que vêm de fora. A gente tende a receber o europeu, o americano rico de uma maneira.
né? Então a gente trata bem, a gente recebe bem, mas quando vem os pobres necessitando de trabalho, a gente pode receber muito mal. É claro que isso não é uma regra, muitas pessoas fazem coisas belas para essas pessoas, são bastante solidários, mas em termos estruturais e sociais, a gente tem que lidar com essa situação. Vamos para a nossa próxima situação problema. Você viu aí que os conceitos utilizados para resolver a primeira SP estavam todos na pré-aula, certo? Antes de seguir em frente, ficou com alguma dúvida nesta SP? Você tem algum comentário a fazer? Sem problemas. Ter dúvida é um bom sinal. Isso quer dizer que você está no caminho certo para a aprendizagem. Não deixe de enviar suas dúvidas no fórum. Agora é hora de passarmos para a segunda situação problema. Confere aí. Gente, eu gostaria de ressaltar, então, a necessidade de uma preparação, no sentido de uma leitura prévia do capítulo. Eu tenho insistido isso em todas as aulas. Então, você que está assistindo essa aula, que já leu o capítulo anteriormente, já percebeu que faz diferença, porque os conceitos já estão relativamente elaborados na sua mente, na sua cabeça. Então, aqui a gente vai só aprofundando e criando outros caminhos para reflexão. Então, é importante vir com essa leitura prévia. As atividades que estão nos capítulos, nas unidades do livro, também são importantes e interessantes, ajudam a pensar esses conceitos que serão trabalhados ao longo da aula. E, por fim, o fórum, que é uma outra ferramenta importante que a gente deve utilizar, especialmente, é um espaço especial de relação, de debate de ideias, de relação entre os estudantes, de relação com a gente. Então, só reforçando essa ideia, não vamos deixar de acompanhar essas etapas dessa nossa formação, que é fundamental nesse modelo. A leitura, ela levanta dúvidas. Daí, a partir dessas dúvidas, fica mais fácil interagir com a discussão feita aqui na aula, tá? Então, por favor, vamos nos disciplinar para fazer isso, nem que seja um pouquinho a cada dia, ler um pouquinho, ler 5 páginas num dia, 6 páginas no outro, 3 no outro, que seja, mas dar uma lidinha todo dia na unidade que antecede a aula é importantíssimo para a nossa reflexão. Vamos lá, vamos dar continuidade à nossa aula. Então, a nossa segunda situação problema vai dialogar com uma situação comercial, econômica. Então, a comunidade de Cuyuiú não tem tecnologia para a produção de artesanato à base de sisal. Então, eles fazem uma produção à base de sisal, de maneira tradicional e artesanal. Não é porque ele não tenha tecnologia, né? Porque aqui tecnologia a gente está entendendo como algo eletrônico ou sofisticado. Tecnologia são todas as técnicas empregadas para se executar algo. Todo trabalho ele envolve uma tecnologia porque ele envolve uma técnica, um conhecimento. Aqui não é que a gente não tenha, mas a gente tem uma tecnologia tradicional e muitas vezes essa tecnologia tradicional... Opa, comi uma palavra aqui, tradicional. Bom, virou uma bagunça, o tradicional. Mas vocês não vão mais esquecer do tradicional. Então, muitas vezes há uma técnica tradicional que não é a mesma, que não produz em tanta quantidade. Normalmente a qualidade é interessante. Mas essa organização desse trabalho é desorganizada no sentido da organização industrial, da organização para venda em maior escala. E tem dificuldade de comercializar esses produtos, pois isso acaba resultando em baixo lucro, né? Mais informações vocês têm lá no livro sobre essa situação. Então, uma comunidade que não tem para onde vender, ali localmente não se vende muito, etc. Você deverá ajudar o grupo a identificar quais ações podem contribuir para a busca de uma solução sob o prisma da globalização. Vamos avançar aqui. É interessante que no contexto contemporâneo, a gente tem um processo em que produtos são fabricados para cruzar o mundo e serem vendidos em qualquer país. O desenvolvimento dos meios de transporte, dos meios de comunicação, eles permitem isso. Hoje, na sua casa, você pode vender um produto pela internet que vai ser entregue lá na Dinamarca, seja lá onde for.
As empresas buscam matérias-primas e mãos de obras baratas. Esse é um problema, a gente já vai falar um pouco mais sobre isso. Há uma logística mundial que distribui mercadoria em qualquer lugar do planeta. O capitalismo anseia sempre por novos e promissores mercados consumidores. E quem cria, quem tem a ideia, costuma ser mais valorizados do que quem produz. Isso é tradicional na sociedade ocidental. A gente fez uma divisão já desde os gregos, desde os tempos antigos, entre o trabalho intelectual e o trabalho braçal, colocando o trabalho intelectual num lugar mais elevado do que o trabalho braçal, como se um trabalho fosse mais difícil, fosse mais importante do que o outro. Essa é a lógica que a gente vive na nossa sociedade. As multinacionais, as transnacionais, costumam procurar os lugares onde essa mão de obra é mais barata possível. A gente viu isso no nosso vídeo de abertura. Então você tem um processo de produção na Malásia, em Taiwan, na China, de uma mercadoria que vai ser vendida, um tênis de uma marca famosa, que vai ser vendida no mundo inteiro, né? A sede dessa multinacional, por exemplo, pode ser num país europeu, na França, vamos supor, mas ela vai produzir lá na Malásia, uma mão de obra barata, porque as leis trabalhistas lá são frágeis, porque as pessoas precisam do mínimo para sobreviver, etc. E vai vender esse produto a preços mais variados, mais caros em outros lugares do mundo, aumentando assim o seu lucro, né? Aí essa relação global é inevitável. A gente pode até colocar alguns elementos éticos nesse tipo de estruturar um processo, por exemplo, de consumidores que se dizem consumidores conscientes, que eles não vão comprar produtos que tenham esse modelo de fabricação, né? E aí você vai acabar comprando um produto mais caro. A realidade da maioria das pessoas é de não poder pagar mais caro por produtos, né? Então você tem essa logística do mercado global que é interessante, mas vão pensando nisso. Isso ajuda a gente a refletir sobre a nossa situação-problema, a produção do artesanato em sisal. Vamos dar continuidade à nossa discussão. A economia mundial reclama unidade monetária, moeda única, e o dólar acaba cumprindo esse papel hoje, né? De ser essa moeda que ela acaba sendo utilizada como parâmetro no mundo inteiro. Há um alongamento do tempo e do espaço digitais e um encurtamento, isolamento físico. Quer dizer, eu consigo me conectar com pessoas que estão em qualquer lugar do mundo, mas às vezes eu me conecto com pessoas que estão na Europa, na China, no Japão, e não me conecto com as pessoas que estão morando na casa ao lado, na rua, e assim por diante. A gente tem alguns modelos de relacionamento que são diferentes, né? Que estão se rearranjando. Quem tem filhos pequenos ou filhos adolescentes sabe que a gente vive um salto geracional que é difícil lidar. Então, às vezes, a gente vê jovens que ficam muito tempo na frente do computador, jogando online, e a gente não sabe muito bem como lidar com essa situação. É um problema geracional, como aconteceu com todo mundo. Países desenvolvidos e em desenvolvimento se revelam na inclusão e exclusão digitais. É interessante essa ideia de inclusão e exclusão digital, porque inclusão digital não é simplesmente colocar um aparelho com conexão à internet na mão de uma pessoa, porque essa conexão ela não é necessariamente qualitativa. Então, quando a gente está falando em inclusão digital, quer dizer, em possibilitar um acesso cada vez maior para as pessoas à internet, a gente também tem que possibilitar um uso desse acesso. Informação não é igual a conhecimento. Tenho certeza que vocês já ouviram essa frase algumas vezes. Então, eu posso ter muita informação e pouco conhecimento. E aí eu posso lidar com essas informações das mais variadas formas, né? O conhecimento ajuda eu não só a filtrar as informações, como a refletir sobre essas informações. A gente viu na primeira aula, aquela relação entre conhecimento e interesses. Então, eu vejo um especialista falando sobre determinado tema, por ser especialista, cientista da área, conhecedor da área, aquele que é mais leigo vai dizer, bom, isso deve ser verdade, deve ser assim que as coisas são.
né? Agora, quem já tem algum conhecimento sobre aquele tema que está sendo tratado vai falar, não, ele está falando isso, mas existe outra perspectiva. Existe aquele autor ou aquela pessoa que trata o mesmo assunto de forma diferente, né? Problemas de economia. Pouca gente entende de economia, então vem um especialista dizendo é preciso aumentar as taxas de juros, vem outro dizendo não, é preciso diminuir as taxas de juros. Bom, a gente não sabe direito. As pessoas que são mais leigas não vão dar conta de lidar com essa informação. Então, acesso à informação, ela é importante, mas ela não basta, eu preciso saber o que eu faço com essa informação. Acesso à internet, acesso ao comércio internacional, acesso à rede mundial, ela é importante, ela é fundamental, mas ela não basta. É preciso que haja um conhecimento para lidar com esse acesso e com essas situações. No nosso caso da nossa situação problema, você tem lá a produção artesanal, uma produção artesanal de sisal. Eu posso querer me relacionar com o mundo, vender isso para o mundo, mas como eu vou fazer isso? É preciso conhecimento para saber como eu vou fazer isso, por onde eu começo, com quem eu preciso falar, dialogar, para que esse processo dê certo. Vamos voltar à nossa aula. Vamos dar continuidade à nossa aula, né? A gente não vai voltar para ela porque a gente não saiu dela. A cooperativa deve adequar os seus produtos às exigências e padrões internacionais. Aqui são umas dicas já de como eu resolvo a nossa situação problema. Você tem lá aquela produção artesanal, as pessoas têm uma baixa margem de lucro e as pessoas não conseguem muito vender aquela produção que acontece ali porque localmente não há mercado para isso. Então, eu quero vender internacionalmente, eu quero usar a internet, eu quero fazer uma venda online. Mas quais são esses padrões internacionais que são interessantes de cumprir para que se faça essa venda? Faz-se necessário abrir-se ao mercado externo e ao comércio exterior pela interconectividade. Devem ser disponibilizados cursos e treinamentos aos cooperados visando a satisfação do cliente e a excelência dos produtos. É preciso acompanhar as tendências de mercado, internacional neste caso, pois a globalização não é um processo apenas de integração econômica, mas também de integração cultural, social e política. Surge aqui a ideia, um conceito de aldeia global. Esse conceito de aldeia global se refere a essa noção de que o mundo virou uma aldeia, em tese. Numa aldeia, alguém briga, há um desentendimento, ali na casa ao lado, todo mundo sabe o que aconteceu. Um conflito, todo mundo sabe o que aconteceu. A gente vive situações semelhantes, especialmente no mercado financeiro. Tem um problema com uma grande empresa lá na China. As ações no mundo inteiro despencam imediatamente, as pessoas podem perder ou ganhar dinheiro e assim por diante. Podem até perder os seus empregos e assim por diante. Então, essa é a ideia de aldeia global, como se tudo estivesse tão próximo como se fosse uma aldeia. É claro que nem tudo está tão próximo para todo mundo. Então, as pessoas podem falar, o Japão, a gente pode chegar no Japão agora com um jato, você pega um jato, está logo ali. Mas quem pode comprar uma passagem para o Japão, pagar um hotel no Japão, ficar lá no Japão? Nem todo mundo, aliás, uma parcela muito pequena da população. E assim sucessivamente. Então, é interessante a gente pensar isso. O mundo é uma aldeia, porém, é preciso ver os limites e quem que tem acesso a essa aldeia ou não. Você pode conversar com qualquer pessoa do mundo. Você sabe inglês fluentemente? Essa é a língua que se colocou como hegemônica e serve para as pessoas do mundo inteiro se relacionarem. Não, eu não sei inglês. Por que você não sabe inglês? Porque eu não tive a oportunidade de estudar. Por que você não teve a oportunidade de estudar? Percebam como as perguntas vão sendo encadeadas e a gente vai mostrando, assim, vai desenhando um quadro de inclusão e exclusão. Então, essa interconectividade, ela é importante, ela é acessível, mas ela exige conhecimentos. No caso do nossa situação problema, você tem lá uma comunidade que produz sisal, ou artesanato em sisal, que é como se fosse uma palha, né? Como que ela vende isso? Então a gente não está conseguindo vender aqui, vamos vender para fora. Mas como que eu vou negociar com alguém de fora? Né? Como que eu começo? Como que eu vou entender a linguagem? Né? Se eu não tenho esses conhecimentos formais, eu não consigo. A gente precisa estabelecer parceria, é um caminho. Parceria com quem? Com uma universidade, com uma organização não governamental, né? Com o município da cidade. Então, é preciso criar esses canais, essas parcerias, para se produzir, possibilitar essa capacitação
que a resolução da nossa situação-problema propõe, para que então esse processo possa acontecer, né? E aí você vai criando redes e articulando um número de pessoas ao redor da cooperativa no caso, para que esse processo possa acontecer. No nosso caso da situação-problema, você tem um estudante de uma universidade federal que vai, junto a um grupo de pesquisa, junto a um projeto de pesquisa, entrar em contato com essa comunidade para, a partir daí, fazer esse processo de inserção dessa comunidade dentro desse comércio internacional eletrônico, por exemplo. Quer dizer, você tem uma estrutura de apoio que vai possibilitar que esse processo aconteça, né? Ele não vai acontecer de maneira automática. Por isso que é importante o conhecimento, é importante a formação como essa que a gente está tendo aqui, né? Ela se torna fundamental nesse processo, nesse aspecto. Vai falar, por exemplo, você pode ter alguma coisa semelhante na sua região e, a partir dessa conversa que a gente está tendo, pensar, bom, eu posso tentar fazer isso com fulano, com aquela cooperativa que produz não sei o quê, e começar a correr atrás de todas essas possibilidades. Vamos ver mais uma situação-problema para a gente dar continuidade à nossa reflexão sobre a globalização. Agora você já resolveu com o professor 2 situações-problema. Os conceitos por trás delas foram vistos antes, na pré-aula. Ainda faltam 2 SPs para que a gente possa encerrar a unidade. Perceba que estamos seguindo aqueles 3 passos. Compreendemos e interpretamos o enunciado da SP. Levantamos hipóteses sobre ela. E aplicamos os conceitos para resolvê-la. Vamos à próxima SP. Olá, gente, voltamos. Eu acabei deixando o slide ainda relacionado à situação-problema anterior, então vamos vê-lo. E aí a gente dá prosseguimento aqui à nossa discussão para a próxima SP. Então, esse grupo da universidade que a gente estava comentando lá sobre o CISAL, ele vai criar e utilizar instrumentos para obter informações. A partir disso, vai analisar um determinado contexto. É aquilo que eu estava falando, né? Identificar processos de produção com suas eventuais fragilidades e reconhecer onde pontualmente poderão propor mudanças e aí propor ações que possam contribuir na busca de uma solução para a situação. Então, aquilo que a gente vinha discutindo. Deixa eu passar aqui para a nossa próxima situação-problema. É a ideia do multiculturalismo e da homogeneidade cultural via informação e conectividade. Podemos afirmar que uma telenovela tem o poder de alterar uma cultura? Será, gente? A gente sabe do sucesso que as telenovelas brasileiras costumam fazer em vários lugares do mundo. E a gente, às vezes, assiste algumas novelas de fora também. A Rússia, que é o país que está relacionado à nossa situação-problema aqui, tem uma cultura própria, né? Com as suas próprias marcas, que foram construídos aí ao longo da sua história. É legítimo que uma telenovela brasileira, que é o caso da nossa situação, então a gente tem um personagem feminino que vai assistir uma telenovela brasileira e vai sofrer muito impacto dessa telenovela, como vocês viram lá no livro. É legítimo que uma telenovela afete essa cultura? Por quê? Se sim ou se não. Como a influência de uma telenovela pode ser explicada dentro do conceito de multiculturalismo? O que é o multiculturalismo? Vamos tentar entender um pouco melhor essa situação. Vamos partir da ideia, então, de que o Brasil é um país multicultural. Por quê que o Brasil é um país multicultural? Porque ele foi formado a partir da relação entre muitos povos. Isso acontece com praticamente todos os países do mundo, tá, gente? A gente costuma ressaltar essa particularidade do Brasil, mas, em geral, qualquer país do mundo tem uma mistura de povos muito diversos. Além das diversas etnias, herdamos diversas culturas. E, hibridamente, né, no sentido de misturar, forjamos a nossa. Multiculturalismo é mais do que uma mera tolerância, é absorção, convivência e respeito mútuo com relação à pluralidade cultural. Multiculturalismo carrega 2 conceitos essenciais: a convivência harmoniosa das diversas culturas e um elo comum que as une, que cria uma certa
identidade. O contrário de multiculturalismo é etnocentrismo. O que quer dizer etnocentrismo? A minha cultura, o meu modo de vida no centro do universo. A partir do meu modo de vida, da minha cultura, eu olho as outras culturas e as julgo, as avalio, né? Coloco elas como melhores ou piores, como boas ou ruins, a partir dos meus princípios. Vamos falar que é a partir dos nossos valores. Nós temos os nossos valores pessoais. Os nossos valores pessoais são, obviamente, valores sociais, porque estão ligados a uma série de aspectos, como, por exemplo, religião. Então, meus valores são valores religiosos cristãos. A religião ela não é pessoal, a religião ela é social, ela é coletiva. Então, nossos valores eles são sempre coletivos. Só pegar um exemplo, não é só a religião que nos molda, uma série de outros elementos nos molda. O etnocentrismo é essa ideia, eu julgo o outro a partir dos meus valores. O multiculturalismo é a ideia de que eu não julgo o outro a partir dos meus próprios valores. Eu procuro entender o outro a partir de seus próprios valores. Quer dizer, por que aquelas pessoas agem daquela forma? Por que elas se vestem daquela maneira? Por que elas comem daquela maneira? Qual que é o sentido próprio da cultura daquela pessoa que faz com que ela haja dessa forma? Essa é a ideia, né? Então, eu olho o outro, procuro entender a lógica do modo de vida do outro. Ao entender essa lógica, muito provavelmente, você vai dar razão à pessoa viver, se comportar daquela maneira, né? Então, uma atitude multicultural, é uma atitude relativista, né? Quer dizer, eu relativizo o outro, procuro entender a maneira como o outro vive, né? Como o outro sente, como o outro vê o mundo. Isso acontece na relação entre culturas, mas acontece no interior de uma mesma sociedade. Então, às vezes, eu julgo um grupo de pessoas por determinada característica, né? Então é um grupo de homossexuais. Então eu os julgo por causa de determinados comportamentos, porque os comportamentos deles são diferentes dos meus. Eu estou tendo uma atitude etnocêntrica, eu estou me colocando num lugar de superioridade ao fazer isso, quando eu julgo e inferiorizo, julgo de maneira negativa, né? Vamos dar continuidade à nossa reflexão. As diferenças culturais, elas não devem ser apenas respeitadas, mas também compreendidas, estimuladas. Que bom que há diferença. Lutar por igualdade de direitos não se contrapõe ao reconhecimento das diferenças. Isso é muito importante, ó. Lutar por igualdade de direitos não se contrapõe, não se afasta ao reconhecimento das diferenças, pois trata-se de igualdade em direitos e deveres perante a lei. Embora não apenas perante a lei. A formação histórica do Brasil deveria facilitar o multiculturalismo, pois somos filhos de um hibridismo cultural e abrigamos culturas diversas. A luta deve ser pela construção de uma sociedade justa, tolerante e acolhedora. Essa ideia da igualdade de direitos frente às diferenças é um importante debate. Por quê? Eu costumo olhar o outro, e aí quando a gente está falando do outro, a gente está falando das diversas minorias sociais, dos diversos grupos. Aí eu falo, bom, por que aquele outro tem direito a uma determinada coisa que eu não tenho? Porque existem algumas características. Muita gente questiona, por exemplo, a ideia do direito indígena a um território demarcado. Por que eles têm que ter esse território? Por que eles têm que ter esse privilégio, muita gente fala, como se fosse um privilégio? Porque eles têm características particulares, porque têm características específicas. Para que ele tenha uma vida digna, ele precisa ter respeitado esse direito. Todo mundo quer uma vida digna. Todo mundo quer uma vida que satisfaça as suas necessidades, sejam elas materiais ou sejam elas simbólicas, né? Quer dizer, necessidades simbólicas são eu me sentir bem com o que eu estou fazendo, né? Eu ter a liberdade de fazer as coisas que eu acho que são importantes para a minha vida, etc. Então, você ter esse olhar para o outro, entender que determinadas diferenças históricas, sociais, permitem que esse outro tenha alguns direitos diferentes dos seus, é respeitar essa diferença, é compreender essa diferença, compreender que aquele outro, para que ele tenha uma vida digna, uma vida tão digna quanto a que eu quero ter para mim, ele deve ter respeitado algumas características específicas.
né? Essa é uma atitude de respeito à diferença, de respeito ao multiculturalismo. Vamos dar continuidade, a gente pode ir para o nosso quadro novamente. As culturas, elas se transformam constantemente, para a sociedade também não é estática. Nenhuma sociedade é estática, nenhuma cultura é estática. Voltando ao exemplo dos índios brasileiros, às vezes a gente fala, ele não é índio, não, porque já usa roupa, tem carro, tem celular, como se a cultura dele precisasse permanecer como há 500 anos atrás. Ele não tem o direito de passar por processos de mudanças. Assim, então, a gente teria que ter a mesma cultura ocidental de 600, 500 anos atrás, já imaginou? O conflito das culturas é um aspecto marcante das sociedades contemporâneas, decorrente da proximidade do mundo alargado, alongado. Cada vez mais as pessoas entram em contato com pessoas mais diversas. O embate entre multiculturalismo e homogeneidade cultural está sempre presente. O que é homogeneidade cultural? É a ideia de que todo mundo vai se tornando igual culturalmente. Está sempre presente, pois o multiculturalismo busca resistir a essa homogeneidade acentuada pela interconectividade global. Nos aproximamos digitalmente, mas nos afastamos fisicamente. Essa é uma outra ideia importante. Deixa eu passar aqui para a gente discutir mais um pouquinho. É normal as culturas sofrerem mudanças, influências e adaptações. Todas as culturas passam por esse processo, daí é aquela ideia de que a cultura está sempre em movimento, de que a cultura ela é sempre dinâmica. Esse é um termo que vocês nunca podem deixar, que você nunca pode deixar de ter em mente. A cultura é dinâmica porque a cultura ela passa por processos de mudança, sempre passa por processos de mudança. Diversas culturas amalgamadas, misturadas, que se relacionaram de tal forma que tornaram uma só, compõem uma cultura nova, agora transformada na prática, no cotidiano e legítima. A própria novela é pluricultural ao apresentar culturas do Brasil e do Marrocos. A gente não tinha visto a novela, se eu não me engano é O Clone, tá? Muitos de vocês devem se lembrar dessa novela, O Clone, que passou no Brasil, passou no mundo inteiro. Então, lá na nossa situação problema, para quem já leu a Unidade, vai se lembrar, está falando de um personagem na Rússia que assiste a novela, começa a achar muito interessante várias coisas, aí ela começa a perceber que no trabalho as amigas começam a cortar o cabelo de maneira semelhante à da novela, que as pessoas na rua passam a utilizar alguns termos, algumas palavras, que são palavras bastante usadas na novela, acessórios como brincos, colares, passam a ser encontrados nas lojas, roupas passam a ser encontradas nas lojas, as pessoas passam a se vestir também mais ou menos daquela maneira, né? Então a gente está falando desse processo em que as pessoas vão se tornando semelhantes, vão se tornando iguais, frente a uma mensagem, frente a uma ideia internacional. Para a gente ter isso mais em mente, devemos pensar na homogeneização dos hábitos alimentares. É um bom exemplo. Então, cada vez mais, as sociedades no mundo inteiro passam a consumir hambúrguer. Vamos colocar o lanche, o fast food. Um lanche rápido no lugar da refeição tradicional de cada lugar. No nosso caso, do arroz, feijão, da carne, ou para quem não come carne, dos legumes, enfim. Eu vou trocando isso por um lanche, por um hambúrguer rápido, correndo, andando, dando trabalho. Eu vou comer um lanche num computador na hora do almoço para não parar de trabalhar, como fazem nos Estados Unidos, por exemplo. Então, você adapta, você pega para si determinado elemento cultural que veio de fora. E a ideia da homogeneidade cultural é de que cada vez mais no mundo inteiro vai haver alguns padrões de convivência, de relacionamento iguais. E esses padrões eles são sempre da cultura que está dominando, que tem um poder maior, que tem uma hegemonia de poder na sociedade. Então, no nosso caso, as culturas norte-americanas têm muita força. Então, no caso da situação problema, é a força que a novela tem de promover uma certa homogeneização nas relações lá na Rússia. Aí é interessante tomar alguns pontos de princípio.
Primeiro, tudo que a gente recebe de fora, a gente acaba adaptando a um determinado elemento da nossa tradição social, cultural. É aquilo que na antropologia a gente chama de reelaboração cultural. Eu reelaboro um produto, eu reelaboro uma marca. Então, vem algo de fora, mas eu faço aquilo de uma maneira que seja mais tradicional. Vou citar um outro exemplo para vocês. Uma amiga estava pesquisando uns grupos indígenas, se eu não me engano, na Colômbia, que eles são conhecidos pelo seu artesanato. Então, eles faziam um artesanato, um bordado. Então, eles começaram a bordar símbolos de grandes empresas internacionais lá na bolsa para vender para os turistas. Ah, está bordando esse símbolo, isso não é mais cultura tradicional. Mas ele está fazendo o bordado tradicional, então tem elementos da tradição presentes ali, né? Vamos então fechar a nossa situação problema. Agora somos sujeitos inseridos na cybercultura, alternando a forma sociocultural, a forma como nos relacionamos e como estabelecemos bases de um novo arranjo social. Deve-se fomentar o interculturalismo, uma atitude de respeito em relação às outras culturas, defendendo a humanidade como um todo. Ou seja, eu tento não hierarquizar as culturas como se uma cultura fosse melhor ou mais apropriada do que a outra. Eu tento colocar as culturas num lugar mais simétrico, quer dizer, num lugar de maior igualdade, e através do respeito. Uma atitude multicultural, uma globalização, que fosse uma globalização igualitária, ela pressuporia que tanto eu influencio a outra cultura, quanto eu me permito ser influenciado por aquela outra cultura. Eu reconheço que na outra cultura tem algumas coisas que são melhores e eu pego para mim, porque vai tornar a vida da minha sociedade melhor. E assim como eu ofereço aquilo que é de melhor da minha cultura para o outro. Esse diálogo é uma atitude multicultural. Vamos à nossa próxima situação problema. Até agora, vimos 3 situações problemas sendo resolvidas pelo professor, com conceitos que aprendemos na pré-aula. Você está vendo que a pré-aula é chave. É importante refletir sobre como aplicar todos esses conhecimentos no seu dia a dia, contextualizando cada uma das SPs. Você já parou para pensar como tudo isso que você está aprendendo pode te ajudar na vida profissional? Então, vamos nessa! Então vamos nessa, vamos para a nossa próxima situação problema. Aspecto globalizante da situação problema 4. Então vamos começar a pensar nela aí. Por que as implicações ambientais na era da globalização são mais avassadoras e intensas do que em qualquer outra época da história da humanidade? Então a gente tem hoje problemas ambientais mais sérios do que antes. Por que será? Será que é porque a gente produz muito mais, consome muito mais do que há algumas décadas? Os impactos da nossa vida não estão mais intensos? Como consolidar uma sociedade global sem afetar cenários ambientais? Será que é possível? Esse processo de rede internacional e isso minimizar os problemas ambientais? Acho que sim, né? Desde que haja interesse político, econômico para que isso aconteça. Que consequências o aquecimento global pode trazer? Como afeta o mundo? Qual a relação entre aquecimento global e os níveis de poluentes que os carros emitem? Vamos ver a nossa situação problema. Passei aqui. A gente está falando de uma situação em que, vocês devem se lembrar, algum tempo atrás, uma grande fabricante de veículos, ela foi pega, né, fazendo uma alteração no mecanismo que controla a emissão de gases poluentes. Então, ela vendia veículos no mundo inteiro, dizendo que esses veículos tinham uma baixa emissão de poluentes. Quando se verificava, como se fazia a perícia, se identificava de fato que era baixa essa emissão de poluentes, só que depois descobriu-se que havia um mecanismo que falsificava o carro, né? Fazia um processo de emitir poucos poluentes quando passando por perícia, mas que na rotina do carro, na vida útil do carro, ele poluía muito mais do que estava descrito ali. Inclusive, essa empresa sofreu um processo, etc. Então, esse é o contexto da situação problema, né? Isso envolve problemas éticos da empresa, como que ela
forja uma situação dessa, né? Isso envolve questões globais, então uma empresa que tem uma presença global. Aí depois que se descobriu, se a empresa foi multada, se desculpou, etc. Mas a gente pode se deparar com situações semelhantes o tempo inteiro, né? Vamos dar continuidade à nossa discussão? Aqui com o texto. A globalização é um fenômeno, então, com características basicamente econômicas. A gente está vendo todas essas influências culturais e sociais, mas temos que pensar que ela parte do pressuposto, parte da ideia de interligar mercados, né? De vender produtos, de se produzir mais barato, etc. É exclusivista, discriminadora, concentra o máximo de capital, enriquece poucos com o trabalho de muitos, aprofunda as diferenças sociais, acentua a marginalização e a exclusão social. Como que ela faz isso? Ela faz isso ao aumentar a sua margem de lucro, produzindo em países que tenham leis trabalhistas frágeis, leis ambientais frágeis. Então, vamos supor que uma empresa ela não possa se instalar no Brasil por conta da legislação de proteção ao meio ambiente. Ela vai procurar outro lugar do mundo em que essa legislação não exista. E aí vai fazer o mesmo dano em termos globais do que faria aqui, só que não no nosso território. Existem vários países europeus que pagam países africanos para receber o seu lixo. Então, todo o lixo produzido naquele país é enviado para o continente africano, para um determinado país, para ser jogado lá, né? Então, você continua produzindo lixo, você não descarta o seu lixo lá no seu país, mas você vai descartar em outro lugar do mundo. A necessidade de crescimento econômico e expansão de mercado compromete os recursos naturais e prejudica o meio ambiente, porque é uma conta que não fecha. Se eu estou produzindo mais, se eu estou aumentando a produção, eu vou precisar de mais matéria-prima e vou precisar criar mais rejeitos. Se eu produzo mais, eu crio mais lixo. E o que eu vou fazer com esse lixo? Professor, tem as estratégias de reciclagem. Tem, mas que atinge ainda uma parcela muito pequena dos resíduos que a gente produz. A maior parte dos resíduos que a gente produz não passa por esse processo. Então vai para lixão, vai para o oceano, vai ser despejado em algum lugar. Vamos dar continuidade à nossa reflexão, então, aqui com mais um pouco de texto. Vivenciamos a privatização de recursos naturais e a vultuosa alteração do cenário ambiental. Isso é importante, né? A globalização tem impacto ambiental em âmbito mundial. O Protocolo de Kyoto é um tratado internacional que vai tentar pensar conjuntamente alguns mecanismos de controle desse impacto ao meio ambiente, gerando riscos e incertezas acerca do futuro. A constante necessidade de produção do modelo capitalista requer uma intensa quantidade de matéria-prima e de mão de obra. A gente tem umas imagens aí para ilustrar. Aqui, a gente pode pensar em alguns exemplos. A gente passou recentemente por um grande impacto ambiental na cidade de Mariana, naquela barragem que se rompeu, né? Então, você tem, de alguma maneira, uma privatização que a gente estava falando ali dos recursos naturais, né? Quer dizer, você acaba comprando aquele território para retirar dali minérios, né? Então, você tem uma área de montanha, uma área ambiental, né, de, sei lá, seria mata, seria fazenda, sei lá o que for. Você vai devastar aquela área, produzir uma quantidade enorme de resíduos que você não tem condições técnicas ou interesse em dar conta desses resíduos, né, em conseguir tratar esses resíduos, porque é muito mais barato, é muito mais lucrativo você tratar de qualquer forma. Então, você constrói uma barragem de qualquer forma e aí você deixa toda a sociedade suscetível a essa sua necessidade de lucro. Toda aquela região depende daquela organização por conta dos empregos que foram criados, quer dizer, deixou-se de criar outras alternativas de sobrevivência, outras alternativas de geração de emprego e renda, concentrando naquela atividade. A atividade causa um dano ambiental enorme, ela sujeita pessoas, inclusive, a perderem as suas casas, a sua vida ali, para que você tenha uma exorbitante margem de lucro. Essa é a situação que se encontra e se repete em boa parte do planeta. Vamos voltar a mais alguns
alguns slides para a gente dar continuidade aqui à nossa reflexão. As empresas buscam países que oferecem matéria-prima barata, porque tem legislação ambiental frágil, facilidade de transporte, mão de obra barata, mercado consumidor próximo e poucas exigências ambientais. Então, uma empresa sediada num país mais rigoroso ambientalmente, ela vai procurar realizar isso em outros lugares. 1% da população mundial mais rica possui uma renda equivalente a 57% dos mais pobres. As 3 pessoas mais ricas do mundo possuem ativos maiores que o PIB dos 48 países mais pobres do mundo. Uma concentração de renda absurda. O estado de bem-estar social criou necessidades e gerou uma demanda desmensurada por matérias-primas. Se eu quero consumir, eu preciso produzir mais. Se eu quero produzir mais, eu preciso de mais mão de obra, de mais matéria-prima e vou criar mais rejeitos. A ideia que está aqui, gente, e aí muita gente pode estar se perguntando, é a seguinte: bom, mas então eu vou parar de consumir, eu vou deixar de ter conforto, eu vou deixar de ter meu ar-condicionado, ou vou deixar de andar de carro, vou ter que voltar para a idade da pedra para que a gente preserve o meio ambiente. Não se trata disso. Se trata de qual tipo de desenvolvimento, que tipo de emprego, que tipo de produção a gente quer para a nossa sociedade. Então, existem alternativas, tem muita gente pensando, tentando e criando alternativas de geração de emprego e renda que tenha menor impacto ambiental, porque esse impacto ambiental ele é também social. Uma hora vai pagar a conta. Vários desastres ambientais têm a ver com esse processo de desregulamentação do meio ambiente como um todo, né? Então você começa a ter cada vez mais tsunami, maremoto, terremoto, ou sei lá, regiões alagadas, porque você tem, e o impacto desses eventos são maiores porque você tem um uso inapropriado do solo, um uso inapropriado do território. Então a gente deve se perguntar constantemente, porque a gente tem essa obrigação ética de criar condições para que as gerações futuras também possam existir, a gente deve se perguntar cada vez mais que modelo de geração de emprego e renda a gente quer, que tipo de produção a gente pode ter, que a gente não precise abrir mão do conforto, né, de uma boa vida, mas que a gente possa garantir a sustentabilidade dessa vida que a gente tem, né? Então, são alternativas que a gente precisa cada vez mais buscar, né? Vamos ir para o nosso encerramento da nossa situação problema. A gente pode voltar para o quadro. Os impactos são avassaladores porque vivemos muito próximos, quase não há região desabitada. As máquinas têm potencial construtivo e destrutivo potencializados. Podemos comprometer futuras gerações por falta de conscientização e comprometimento. Desculpa, gente. Podemos comprometer futuras gerações por falta de conscientização e comprometimento com a sustentabilidade. Aí tem um conceito que vem sendo trabalhado, essa ideia do ecodesenvolvimento. Quer dizer, um desenvolvimento que tenha como garantia uma preocupação também com as questões socioambientais. Problemas ambientais não têm fronteiras e reclamam o comprometimento global. Então a gente está vendo uma figura aí que relaciona crescimento econômico com sustentabilidade corporativa, com comunicação e equidade, com proteção ambiental. Quando a gente fala em sustentabilidade, a gente está falando tanto de uma sustentabilidade ambiental quanto social. As duas coisas não podem ser separadas. Então, quando a gente volta lá para a nossa situação problema, que é uma grande fabricante de automóveis
que falsifica suas emissões de gás para que ela tenha mais lucro, né? Será que a gente ainda vai continuar tolerando esse tipo de atitude, esse tipo de organização do trabalho, esse tipo de produção de mercadorias? Será que a gente não deve agora começar a, de fato, nos preocuparmos com um desenvolvimento que ele tenha um impacto importante para a sociedade, mas que ele também tenha um impacto de respeito a esses problemas que a gente está gerando, né? Ou seja, cada vez mais exige-se que o desenvolvimento sustentável seja um desenvolvimento de uma produção local, de uma produção descentralizada, em pequena escala, mas que atenda às pessoas, de geração de emprego e renda que tenha uma qualidade de vida para os trabalhadores e para a localidade em que esses trabalhadores estão inseridos, né? Então, a gente cada vez mais tem essa necessidade de pensar o desenvolvimento das economias locais, mas também preocupados com os impactos do que a gente está produzindo, né? Então, será que a gente só tem uma possibilidade de gerar emprego? Vamos pensar na produção de energia elétrica no Brasil, que já é uma produção relativamente interessante às hidrelétricas. Mas qual que é o impacto que essas hidrelétricas causam? Será que a gente não tem uma demanda de desenvolvimento de tecnologia para pensar ainda em outras alternativas de produção de energia? Será que a gente precisa produzir da mesma forma que a gente produz? São perguntas que não têm respostas, tá, gente, imediatas. São perguntas que eu estou fazendo aqui, que eu estou colocando em forma de retórica, que é algo que todos nós precisamos refletir, né? E todos nós temos essa obrigação moral, essa obrigação ética de procurar os caminhos que sejam caminhos que garantam que as próximas gerações tenham uma vida com uma qualidade mínima também. Bom, vamos então encaminhar aí para o nosso fechamento da discussão de hoje e já eu volto para falar com vocês. Chegamos ao momento final da nossa aula. Agora que você passou por todas as SPs, mais do que nunca é o momento de refletir sobre o que foi visto. Como esses conhecimentos se aplicam no seu dia a dia? Ter consciência de como utilizar em sua realidade os conceitos vistos aqui é o que vai fazer de você um profissional diferenciado no mercado de trabalho. E não deixe de acessar o seu ambiente virtual e completar esse ciclo fundamental para a sua aprendizagem, fazendo após aula. Então, voltamos. A gente pode ir para o quadro para a gente fechar aí a nossa discussão de hoje. Então, a gente falou de muitas coisas, falamos de globalização, falamos dos impactos econômicos, dos impactos ambientais e também falamos das relações multiculturais, das relações entre culturas e pessoas diferentes. E aí o que a gente tem percebido, tem notado, se a gente pegar o caso do Brasil e do mundo, é que a gente tem um aumento considerável de crimes de intolerância, que são crimes pautados pelo racismo, pela xenofobia. Xenofobia é o preconceito em relação à discriminação, preconceito em relação ao estrangeiro. Por que a gente tem esse aumento, né? A dificuldade para a aceitação da presença de negros e índios em espaços como as universidades, por exemplo. As pessoas ficam bastante incomodadas com as cotas direcionadas a essas minorias, com as ações afirmativas direcionadas a essas minorias. Temos comportamentos discriminatórios em relação à presença de pessoas de outras classes em ambientes antes destinados às classes privilegiadas, como aeroportos e restaurantes sofisticados. Qual que é a dificuldade que a gente tem de aceitar essas mudanças, né? Toda mudança social, ela provoca algum tipo de desconforto. Principalmente aquelas mudanças sociais tidas como repentinas, como não esperadas. Elas tendem a causar um desconforto social, um desconforto naquelas pessoas que estão numa situação boa, numa situação de algum privilégio, que estão acomodadas dentro das suas relações. Então, essa intolerância em relação ao outro,
ela tem muito a ver com isso, com uma mudança que não foi digerida, que as pessoas não estão dando conta de receber essas mudanças, de aceitar essas mudanças. Mas tem a ver também com esse processo de não compreensão do outro, de não aceitação de um diferente modo de vida, de uma aparência diferente, de um modo de falar diferente, né? Então, as pessoas que são letradas, que têm um vocabulário mais erudito, elas podem muitas vezes achar engraçado, fazer piadas com o jeito de falar de uma pessoa que fala de uma maneira mais tradicional, né, mais comum, mais do senso comum, que fala palavras erradas no sentido gramatical. Então, esses preconceitos, esses pequenos preconceitos do dia a dia, eles vão construindo uma sociedade intolerante, né? As redes sociais, elas têm propiciado, vira e mexe, espetáculos de ataque às pessoas, né, por conta de alguma característica física, étnica, racial. Então, a gente, ao mesmo tempo que tem um processo de muito contato com culturas completamente diferentes, de muitos contatos através da internet, com pessoas diferentes, ao mesmo tempo a gente tem, em muitos lugares, em muitos grupos sociais, um processo de fechamento, né, de intolerância, de recusa a se relacionar com o outro, né? Então, a gente tem um mundo que possibilita maiores contatos e a gente tem pessoas que se recusam a realizar esses contatos ou não querem ter contato com todo o tipo de diversidade. E não querer ter o contato é uma coisa, e querer destruir o outro, atacar o outro, agredir fisicamente ou não o outro, aí é uma tentativa de eu não quero nem que você exista. É como quando há essas intolerâncias, é como se a pessoa estivesse dizendo: você não deveria existir, né? Você é tão inferior que você não deveria existir, né? Você nem deveria ser chamado de ser humano, né? Vamos lembrar, um tempo atrás, houve um grupo de jovens que botou fogo em um índio em Brasília, né? Num ponto de ônibus. O índio tinha ido para a comemoração do Dia do Índio em Brasília, não tinha onde dormir, estava dormindo no ponto de ônibus. Alguns jovens de classe média alta pararam, botaram fogo no índio e foram embora. Depois eles falaram: a gente não sabia que era índio, a gente pensou que era um mendigo. Como se fosse possível você tolerar a ideia de que, se fosse uma pessoa em situação de rua, ok, eu posso botar fogo nessa pessoa. Quer dizer, eu nem considero aquela outra pessoa que tem um estilo de vida, um modo de vida completamente, radicalmente diferente do meu, como um ser humano, que exige um tratamento mínimo como humano, né? A gente vai falar bastante disso na nossa próxima aula, né, de todos esses processos que envolvem a construção dessas diferenças e as exclusões também que vão sendo geradas nessas relações. Então, vou dar um tempinho para vocês refletirem sobre isso que a gente está falando aqui, para vocês colocarem algumas questões, colocarem algumas interrogações, e a gente volta na sequência para fechar a nossa aula.
Olá, estou de volta. Todas essas questões que a gente está discutindo aqui, elas fazem parte de um amplo processo de reflexão, elas não têm respostas prontas, elas não têm caminhos determinados, é algo que a gente precisa ir discutindo e pensando coletivamente, socialmente, que tipo de sociedade que a gente quer, que tipo de relação a gente quer estabelecer com o outro, sejam relações comerciais, sejam relações sociais e culturais. Tá? Bom, a gente vai para o nosso vídeo de encerramento e nós nos encontramos na próxima aula. Até mais! Olá, chegamos ao fim de mais uma unidade de Homem, Cultura e Sociedade. Como você deve ter visto, uma das características atuais da globalização é a constante troca de informações pelo mundo todo. Então, para você não confundir ou esquecer o que vimos, vamos dar uma relembrada nos assuntos que estudamos ao longo desta terceira unidade. Na seção 1, vimos que a globalização, além de um processo histórico, é um processo dinâmico que gera mudanças éticas e culturais. Na SGA desta unidade, você viu a globalização como um fenômeno que altera significativamente o meio ambiente e apresenta efeitos variados, dependendo do país e do aspecto observado, nas áreas econômica, cultural, tecnológica e política. Assim, você foi convidado a analisar situações que tratavam dos efeitos da globalização na atualidade, em diversas áreas da vida humana. A primeira situação-problema nos apresentou Rodney e Antal, dois haitianos que, devido à situação precária em seu país natal, resolveram tentar a sorte no Brasil. Só que o que eles não esperavam era se deparar com dificuldades aqui também. Pensando sobre as consequências da globalização na atualidade, podemos iniciar uma discussão sobre como eles poderiam enfrentar este cenário. Em seguida, na segunda sessão, aprofundamos os estudos sobre a globalização, passando por aspectos econômicos, políticos, culturais e sociais do processo, e como eles se conectam compondo a mundialização atual. E na SP2, usamos esse novo conhecimento para ajudar Arthur e o grupo de pesquisa do qual ele faz parte, a identificar por que os artesãos de sua região tinham tantas dificuldades para vender seus artigos e o que poderia ser feito para reverter este quadro. A seção 3 trouxe a relação entre o acesso à informação e a interconectividade mundial e as características da globalização atual e como o sujeito é inserido neste meio. Também vimos como tanto o multiculturalismo de um lado, como a homogeneidade cultural de outro, atingem e moldam a sociedade globalizada. Na SP3, foi a vez de conhecermos Stasia, mulher russa que percebeu mudanças em algumas coisas do cotidiano em seu país durante a exibição de uma telenovela brasileira com um núcleo muçulmano. Nesse contexto, foram levantadas 3 perguntas sobre a influência da telenovela na cultura local. Por fim, na quarta sessão, tivemos como foco as mudanças ambientais como uma das marcas da sociedade globalizada. Na última situação-problema, após o exemplo de uma empresa automobilística que forjou dados sobre a poluição de seus veículos. Com essa informação, você foi instigado a refletir sobre as consequências da globalização atual para as mudanças climáticas e como seria possível consolidar uma sociedade global sem afetar os cenários ambientais. Interessante, não? Mas esses foram apenas alguns dos tópicos que podemos levantar quando falamos em globalização. Sendo assim, vou deixar mais uma situação aqui para você pensar mais sobre este tema. Na madrugada de 16 de janeiro de 1991, começava a primeira guerra televisionada da história, a Guerra do Golfo Pérsico, encabeçada pelos Estados Unidos e apoiada por mais de 30 nações contra o Iraque. Nesse contexto, como a globalização se insere? Pense sobre esta questão e discuta suas conclusões com seus colegas. Se você ficou com alguma dúvida, já sabe. Retorne ao seu livro didático, reveja as web-aulas e não deixe de responder aos questionários das pré-aulas e das pós-aulas. E como vimos nesta unidade, que temos cada vez mais acesso à informação, não deixe de dar uma olhada no material complementar que se encontra no seu ambiente virtual de aprendizagem. Por enquanto é só. Espero que você tenha gostado de saber um pouco mais sobre a globalização e seus impactos no mundo. A gente se vê numa próxima. Até mais!